Olá, eu sou Cristina Botalo, esse é meu canal Cores da Cris e no vídeo de hoje eu vou trazer uma ideia de técnica para você fazer a sua pedra viajante. Nos últimos vídeos eu falei muito desse projeto, das pedras viajantes, mas hoje eu vou ensinar vocês a pintarem uma pedra mesmo que você nunca tenha pintado nada e eu garanto que vai dar super certo. Então me acompanhe aqui, e aproveite para já se inscrever no meu canal e deixar um like nesse vídeo. Depois deixe seus comentários que eu vou gostar de saber também. Bom, eu vou aproveitar esse vídeo para ensinar uma técnica que é bem fácil e dar algumas dicas de pintura em pedras. Já que eu tenho feito isso com o meu projeto Pedras Viajantes, eu vou dar aqui umas dicas bem legais. E a primeira coisa que eu quero falar para vocês é que as pedras são muito legais para se trabalhar porque elas aceitam qualquer tipo de tinta, qualquer material, dá para fazer uma infinidade de coisas e é um material, vamos dizer assim, barato, né? A gente encontra pedras por aí, se você mora perto de algum rio, você vai encontrar as pedras roladas, que são essas mais lisinhas, são perfeitas para esses trabalhos. Tá? Ou então, se você não mora em um lugar que tem pedras fáceis, se você não tem um parque, um caminho de terra, você pode comprar essas pedras que são decorativas em lojas de jardinagem. Essa aqui, por exemplo, é uma pedra ornamental dessas que a gente encontra para comprar. Mas depois que você começou, que você começar a trabalhar com pedras, você sempre vai encontrar uma pedrinha aí no seu caminho e que você vai transformar num projeto legal, num trabalho bacana, como essas pedras pintadas que eu trouxe aqui, tá? Então, vamos lá para a primeira dica a sua pedra você não precisa preparar de jeito nenhum. Se ela estiver muito suja, você pode lavar com água, sabão, detergente, qualquer material fácil aí, não precisa usar nenhum produto especial, tá? Aí com a sua pedra já pronta, a técnica que eu vou ensinar hoje é fazer essa pedra que é o universo. A gente vai fazer uma pintura que imita o espaço, as imagens do espaço e do universo, e ela é ótima mesmo que você nunca tenha pintado nada, porque você vai aprender a fazer e vai concordar aqui comigo. Bom, primeira coisa, eu vou usar uma bandejinha, você pode usar qualquer material aí para você preparar a sua tinta. E as tintas que eu vou usar aqui são tintas acrílicas decorativas foscas, tá? De acabamento fosco. Você pode usar qualquer tinta que você tenha em casa. Se você tiver acrílica brilhante, serve. Se você tiver o PVA, serve. Se você tem só tintas para tecido, vamos supor que você nunca tenha usado outros materiais, também vai servir. Claro que existem pequenas diferenças entre cada tinta, mas qualquer tinta à base de água, até mesmo tinta guache, pode ser usada para fazer esse trabalho, tá? A única recomendação no caso de uma tinta como o guache que é lavável, que é solúvel em água, é que você vai ter que proteger muito bem com verniz depois. Mas o verniz a gente usa de qualquer maneira, porque essas pedras, a ideia das pedras viajantes é que elas sejam espalhadas por aí, portanto, elas ficam no tempo, no sol, na chuva, então a gente tem que usar o verniz, todas elas têm um certo brilho, até por isso. O verniz vai proteger, tá? Mas para iniciar, se você tiver tintas acrílicas decorativas, como essa fosca, é ótimo. A cor que eu vou usar como base é o azul marinho, ó. Eu tô pegando com a espátula um pouco dessa tinta e essa primeira camada que eu vou fazer é o fundo. O fundo vai servir para dar esse tom azulado, tá? Porque a pedra ela é branquinha, eu vou deixá-la assim azulada. E essa tinta então precisa ser diluída. Aqui na bisnaga eu tenho água, eu vou colocar uma quantidade boa de água e um pincel chato, um pincel sintético que você tenha também em casa. Qualquer material aqui pode ser utilizado. Você vai diluir a tinta, para ela ficar bem fluida. Isso é legal, essa diluição ela vai dar até uma certa transparência para a tinta e isso é interessante nesse caso. Agora você vai pegar a sua pedra e você vai pintar ela mesma, ó. E se em algumas partes você notar que a pedra absorveu mais e ficou um azul mais intenso, não tem problema. Se outras partes ela ficou um pouco mais clara, também não vai ter problema. É até bacana, porque esse efeito, um pouco mais de transparência aqui e ali,
vai criar um acabamento legal nessa pintura do universo. Tá? Então eu apoio aqui na bandejinha para poder mudar de lado, né, e pintar a pedra toda. Para pintar a parte de baixo, aí você tem que aguardar a secagem, tá? Deixar secar, e aí você vai pintar embaixo. Tá? Por enquanto, eu estou fazendo aqui só na parte de cima. Ela tende a ficar um pouco mais clara, né, um pouco mais suave depois por conta da secagem. E se você quiser tonalizar, usar já uma mistura com outras cores, também pode, mas nesse primeiro momento o importante é você dar um fundo de cor na sua pedra, como essa que está aqui. E agora sim eu vou trabalhar um pouco com outras cores. Então eu vou colocar aqui um pouco desse azul, que é um azul mais claro. Tá? O violeta, todas são tintas acrílicas, tá? De acabamento fosco. Bom, eu fui pegar um paninho desses úmidos que eu sempre uso nas pinturas e dessa vez eu esqueci. Sabe aquela coisa do material de apoio, né? Por isso que ele tem que estar sempre por perto. E papel toalha também, viu, gente? É bom deixar sempre por perto para você limpar as espátulas, né? O pincel, enfim. Tudo que tem aí, se você sujar a mão, paninho úmido ajuda. Mas voltando aqui, eu tô colocando então o celeste, um azul mais claro, violeta. Vou colocar o branco. Tá? E vou pegar de volta um pouco desse azul marinho, que eu vou usar também. Aquele mesmo, o azul marinho que eu mostrei para pintar o fundo, né? Que a gente vai usar para pintar o fundo. Eu vou pegar um pincel que tem uns pelos um pouco mais macios. Aqui não é filamento sintético, é de pelo, tá? E vou trabalhar com essas tintas diluídas, mas não tão diluídas quanto da primeira vez, tá? E vou criar umas manchas mesmo, ó. Eu vou batendo assim na superfície da pedra, alternadamente cada cor. Então, ó, eu comecei com o azul, agora eu venho com o violeta, tá? E vocês estão vendo que eu diluo, mas não tanto como eu diluí no início. E a cada troca de cor, eu lavo o pincel, tá? E vou pegar um pouco do branco também. Por quê? Quando a gente vê imagens, né, do espaço, do universo, a gente vê que existem áreas mais iluminadas, outras mais escuras. Então, o que eu estou querendo reproduzir aqui é justamente isso, essa ideia da profundidade, né? E por isso que eu estou trabalhando com tons, às vezes mais claros e outras vezes mais escuros. E para mesclar essas cores, ó, eu volto a pegar o azul marinho, né, que foi a cor inicial, e vou dando umas batidinhas assim, ó, de leve, criando esse efeito manchado mesmo. Essa é a ideia. Então eu pego um pouco do azul marinho, ó, bato aqui no violeta. Com esse pincel, ó, tô só tirando o excesso aqui no paninho úmido, eu já consigo criar esse efeito de volume, de profundidade, de nuances de cor que a gente quer que aconteça aqui para criar o efeito mesmo de universo, tá? Então, eu vou fazer isso naturalmente aqui desse lado, não vou fazer na parte de trás, mas se você quiser fazer em toda a pedra, inclusive atrás, é só você deixar ela secando e depois você volta e faz do outro lado. Tá? O tempo de secagem da tinta acrílica, ele é rápido, depende muito do clima, se está calor vai secar rapidinho, mas é bom deixar aí pelo menos 1 hora, né, para ter certeza que ela realmente secou. Então eu vou deixar essa aqui de lado, porque eu já tenho uma aqui que já está seca, ó, essa aqui já está bem seca, tá? Eu não fiz aqui a pintura, mas aqui só tem o fundo, né? Eu não fiz o manchado, mas aqui ela tá com as manchinhas já todas, então você vê áreas mais claras, áreas mais violetas e tudo mais. Se você nunca pintou na sua vida, com certeza isso você vai conseguir fazer. E se você já pinta, vai ser bem divertido, porque é um jeito assim gostoso de trabalhar, né? Fácil e que vai ficar um resultado legal. Agora, o que eu vou fazer é criar um efeito respingado para fazer as estrelas, né? Os astros e os outros elementos aí que estão no universo. Para isso, você vai precisar de uma escova de dentes velha, ou
Ou até existe um instrumento próprio para você fazer respingado de pintura, que é essa escovinha aqui, ó, com esse... parece um pino, né? E você faz o respingado aqui. Também é legal, mas obviamente eu tenho esse material porque eu trabalho com pintura, eu tenho. Mas se você não tiver, a escova de dentes é perfeita e é ela que eu vou usar. Para fazer as estrelinhas, eu vou usar o branco, tá? Então é só a tinta branca. Eu vou colocar um pouco mais de água nela. Com a própria escova de dentes, ó, eu já venho misturando com a água e pegando a tinta na escova de dente. Ela tem que estar um pouco diluída, não completamente, mas ela não pode estar muito seca também não. Aí, ó, você pegou a tinta branca na sua escova, coloca numa superfície protegida, aqui por exemplo tem um papel, e só faz isso aqui, ó, respinga mesmo. Em algumas partes você pode fazer de forma mais intensa, em outras mais suaves, tá? E aí você vai dar esse efeito que parecem mesmo um monte, né? Milhares, inúmeras, milhões de estrelinhas. É fácil, né? Eu falei para vocês que era bem... É para começar, para inspirar em vocês a vontade de fazer também, participar desse projeto das pedras viajantes e para vocês pintarem muitas pedrinhas por aí. E agora, para completar, caso você queira, né, vocês viram que aqui tem alguns pontinhos maiores de tinta branca, né? O próprio respingado, ele é assim irregular. Mas se você quiser complementar, você pega um boleador ou qualquer instrumento que tenha a ponta redondinha, pode ser a ponta de um alfinete, e você pega a tinta pura aqui, ó, e vai fazendo algumas bolinhas maiores. Pode variar o tamanho, ó, ele tem uma ponta um pouquinho menor, você pode usar também. Aí, nesse caso, é bem à vontade. Inclusive, se você quiser usar no lugar do branco uma tinta prateada, se você tiver, também serve, vai ficar bacana. E agora é só deixar secar completamente. Eu sempre deixo de um dia para o outro, tá? Que aí é certeza, às vezes as bolinhas, elas estão mais gordinhas e demoram mais para secar. Então, se deixar de um dia para o outro, ela vai estar completamente seca e você vai poder fazer o acabamento final. E agora eu vou dar uma dica para vocês. Nesse projeto das pedras viajantes, a ideia é você espalhar as pedras por aí para outras pessoas encontrarem e aí essas pedras vão caminhar pelo mundo. Esse projeto está no meu Instagram, que é o Pedras Viajantes. Eu convido vocês a entrarem lá para participar. Então, como a ideia é espalhar as pedrinhas, eu costumo colocar o meu nome e o arroba, né, Pedras Viajantes, e o ano em que eu pintei essa pedrinha. Essa é a ideia. Quem encontrar vai poder entrar em contato, fazer uma foto, marcar o Instagram, né, caso use. Mas não tem problema também se as pedras saírem por aí. A ideia é justamente espalhar. Essa é a ideia do projeto Pedras Viajantes. Aliás, aqui no meu canal tem vários vídeos que eu fiz o ano passado contando essa história. Então, eu vou deixar o link dos outros vídeos aqui na descrição desse vídeo para você acompanhar também. Sendo assim, né, a ideia é você espalhar, você vai pegar um pincel bem fininho, né, um pincel número 0, e no caso aqui, melhor é com a tinta branca mesmo, né, que ela vai ficar mais visível. Você vai, com a mesma tinta, né, com esse pincel, você pode escrever seu nome, você pode colocar, enfim, marcar, né, o Pedras Viajantes. Em alguns lugares, né, as pessoas têm feito isso em vários lugares do mundo. Em alguns países, as pessoas colocam o CEP da localidade. E a ideia é que as pedras saiam por aí, né, viajando mesmo pelo mundo. Enfim, aqui atrás você pode colocar o que você quiser. E a tinta acrílica, novamente, né, a gente vai aguardar a secagem e aí a gente já vai partir para o acabamento final, que é envernizar a pedra. Isso é muito importante porque, como eu falei, elas vão ficar expostas ao tempo. Se você não passar um verniz, aí a tinta ela vai acabar saindo muito rápido, né? Embora essa tinta acrílica seja uma tinta bastante resistente, tá? Eu não vou nem esperar secar, eu vou deixar minha pedrinha aqui porque eu vou mostrar aqui como passar o verniz. E aproveitando, né, que eu vou envernizar, eu vou dar algumas dicas sobre
como envernizar as pedras para a gente poder espalhar. Existem muitos vernizes que a gente pode usar nas lojas de artesanato. Tá? Desde um básico, que é a goma laca incolor, que é um verniz muito conhecido para preparar os trabalhos, né, para algumas técnicas de artesanato, e ela é solúvel em álcool, então ela tem uma secagem rápida. Existem os vernizes acrílicos, que são solúveis em água, eles são bastante resistentes, e esse acrílico a gente ainda encontra o fosco e o brilhante. A laca acrílica já é um verniz mais intenso, né? Essa daqui é brilhante, ela tem bastante brilho mesmo. Vou mostrar aqui para vocês um pouco a diferença. Essa pedrinha eu passei o acrílico fosco. Então você nota claramente que ela tem uma proteção, mas não tem esse brilho tão intenso. Esse aqui já foi feita, essa pedrinha aqui, eu já usei a laca brilhante. A laca é um tipo de verniz com brilho intenso, então realmente é um brilho forte, como vocês podem ver aqui. E caso você não tenha um desses vernizes em casa, vamos supor que você não tem o hábito de usar verniz, você não tem, você pode usar no lugar um produto muito fácil de encontrar, que é esmalte incolor, esmalte de unha, né, o incolor. O esmalte, ele vai funcionar como um verniz, e ele é um tipo de verniz, né, ele é prático porque a gente compra na farmácia e ele vem até com o pincelzinho dele, né, então você pode usar diretamente aqui, ó, para aplicar, e ele é super resistente à água, então é um tipo de verniz legal também, não é um verniz, mas é um produto que a gente pode usar aqui nas pedrinhas. Eu vou trabalhar com esse verniz acrílico, não, eu vou usar a laca brilhante, que foi a mesma que eu usei nos outros. Esse verniz, né, a laca brilhante, ele é solúvel em água e ele é bem espesso, assim, ele é meio branquinho, e quando a gente aplica ele fica até meio opaco, mas depois ele fica completamente transparente, ele fica assim, tá? Para aplicar a laca, você vai precisar de um pincel de pelos macios, um pincel limpo, tá? E aí basta você pegar, ó, e aplicar direto na peça. Eu recomendo que você passe 2 demãos, tá? Então você vai aplicar a primeira, vai deixar secar, aí sim é melhor deixar secar de um dia para o outro. No dia seguinte você aplica novamente. E não se esqueça de aplicar também na parte de baixo, onde você assinou, onde você colocou o seu nome, a cidade, enfim, a informação que você queria colocar, tá? Porque, naturalmente, ó, aqui eu invernizei também. Se você não proteger aqui embaixo, muito facilmente a tinta vai acabar soltando. Usando esse tipo de proteção, né, do verniz, essas pinturas duram bastante. Eu tenho algumas pedras pintadas no jardim da minha casa há mais de 10 anos e elas continuam pintadas. Tá? Então, o segredo, né, das pedras, viajantes, das pedras que a gente vai espalhar por aí, é justamente o acabamento final. E mesmo que você não queira brilho intenso, use um verniz de acabamento fosco, que aí ele vai proteger a sua pintura, ela vai durar bastante. Falando, né, mostrando aqui essas casinhas, eu queria só lembrar que as pedras, né, elas têm formatos tão diferentes e é interessante às vezes você olhar uma pedra e imaginar que ela pode virar, por exemplo, uma casinha, né, ou ela pode ser um bicho, enfim, qualquer coisa que inspire aí em você. Por isso que é tão divertido pintar pedras. Eu recomendo que você comece a fazer isso, vai virar aí um vício, você não vai querer parar mais. E espalhe as pedras por aí também e me conte como foi essa sua experiência. Siga o meu perfil lá no Instagram, Pedras Viajantes, e divida comigo um pouco dessa sua experiência agora com as pedras também. Eu vou ficar muito feliz. Aqui no meu canal, você já sabe, toda semana tem um vídeo novo, então inscreva-se, curta o vídeo, deixe seus comentários e semana que vem volte por aqui para ver o que eu vou trazer de novidade para vocês. Muito obrigada por me acompanharem e até lá!